Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, com a presença de automóveis modernos, estruturas arquitetônicas sofisticadas, avanços tecnológicos na educação e empreendimentos que espelham a economia capitalista ocidental. Parece que o líder supremo Kim Jong-un está modelando a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, como um palco de exibição para seu regime. A maioria dos recursos financeiros que não são alocados ao programa nuclear do país são canalizados para a capital, onde, ao menos oficialmente, todos os cidadãos têm acesso a serviços básicos de alta qualidade. Isso inclui suporte e atendimento especializado em setores vitais como saúde e educação, bem como diversas plataformas de entretenimento. No entanto, é válido questionar se essa realidade, aparentemente idílica, é um reflexo da situação vivenciada pela maioria da população norte-coreana. O que permanece velado para o mundo externo são os segredos e mistérios que compõem a realidade cotidiana desse povo enigmático. Quais seriam essas verdades ocultas sob a superfície de uma nação tão isolada? Conhecimento Mestre apresenta Como é Viver na Coreia do Norte. Um aspecto fascinante e intrigante da vida na capital norte-coreana, Pyongyang, é a aparente ausência de sinais de desigualdade social ou de problemas de saúde entre os quase 3 milhões de habitantes da região. Após passar alguns dias na cidade, torna-se evidente a dificuldade em identificar qualquer morador de rua, pedestres descalços, vestindo roupas velhas ou com aparência insalubre. Da mesma forma, é raro avistar pessoas com deficiências físicas, usuários de cadeiras de rodas ou indivíduos com necessidades especiais. Parece que os residentes de Pyongyang não enfrentam necessidades básicas, uma situação que parece artificial até certo ponto. Vale ressaltar que a capital da Coreia do Norte abriga principalmente a elite do país, aqueles considerados mais leais ao governo. Pyongyang possui uma frota significativa de táxis e outros veículos, porém engarrafamentos são incomuns. Às 9 horas da noite, tudo fecha. Praticamente todas as luzes se apagam e nas ruas só é possível avistar as estátuas dos líderes iluminadas. A aquisição de automóveis particulares é restrita para a maioria dos norte-coreanos. Porém, é notável que a elite social, composta principalmente por membros de alto escalão do Partido Comunista, utiliza táxis de luxo ou carros sedã chineses, bem como veículos locais de fabricação da IP Honra. Uma elite ainda mais privilegiada desfila em modelos modernos da BMW e Mercedes-Benz destinados ao transporte de convidados. Em geral, o acesso à saúde e educação é gratuito no país, assim como o consumo de eletricidade e gás. As antigas cadernetas de controle de gastos de cada família foram substituídas por cartões de crédito e débito, embora apenas aceitos dentro da Coreia do Norte. A maioria dos residentes da capital recebe um salário estatal estimado em cerca de 5 mil nós, equivalente a cerca de $50 na taxa de câmbio oficial. O preço dos produtos para os habitantes é consideravelmente menor do que para os estrangeiros, que são proibidos de frequentar estabelecimentos exclusivos para locais. De forma geral, nada impede a classe média de consumir produtos estrangeiros, visitar cafés ou jantar em restaurantes sofisticados, desde que tenham dinheiro suficiente. Em relação ao uso de telefones celulares, vale ressaltar que eles só chegaram ao país em meados de 2008 e seu uso é extremamente limitado. Não há possibilidade de fazer ligações internacionais, nem mesmo para estrangeiros que moram no país. Os norte-coreanos tiram fotos e trocam arquivos MP3 entre si, mas não há câmeras frontais nem paus de selfie. Os norte-coreanos também leem livros e jornais do Partido dos Trabalhadores em seus celulares. Apenas televisão e rádio nacionais estão disponíveis, com 100% da programação fornecida pelo Estado. Surpreendentemente, mesmo em 2023, os norte-coreanos não têm acesso à internet e a comunicação com o mundo exterior, inclusive com os países vizinhos, é quase impossível. Portanto, a realidade da Coreia do Norte parece um paradoxo. Embora exista uma infraestrutura que parece assegurar a igualdade e um padrão alto de vida, o país ainda opera sobre medidas restritivas significativas, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão e ao acesso à informação.
Neste enigma de modernidade controlada, os cidadãos vivem uma vida aparentemente confortável, mas com um grau de liberdade extremamente limitado. Embora a classe média possa desfrutar de um estilo de vida relativamente luxuoso, se tiver dinheiro suficiente, essa liberdade de consumo está limitada ao que é aprovado pelo governo. Essa situação coloca em perspectiva a estrutura única e complexa da sociedade norte-coreana, onde uma vida de aparente conforto coexiste com um sistema de controle rigoroso e limitações significativas à liberdade individual. Se há algo que funciona excepcionalmente bem na Coreia do Norte, o país mais isolado do mundo, é a propaganda. Grande parte da população acredita genuinamente que estão vivendo no melhor lugar da Terra, e isso é resultado de um poderoso sistema de propaganda que molda a percepção dos cidadãos desde o nascimento. A maioria dos norte-coreanos nascidos após a divisão da Coreia em 1948 vê seu líder supremo como uma figura quase divina, graças ao culto à personalidade construído cuidadosamente em torno deles. Infelizmente, longe da capital brilhante de Pyongyang, a realidade é brutalmente diferente. A população mais pobre sofre com a fome e, em casos extremos, algumas pessoas chegam a morrer de inanição. A produção agrícola em grande escala é incentivada pelo Estado, mas a distribuição de alimentos ainda é um problema. O condicionamento ao louvor ao líder supremo, atualmente Kim Jong-un, começa nos primeiros momentos da infância. Esta é a terceira geração da dinastia iniciada pelo seu avô Kim Il-sung em 1948, com o apoio da China e da União Soviética. Apesar da escassez de informações sobre a vida na Coreia do Norte, sabe-se que os raros turistas autorizados a visitar o país só podem circular pelas ruas e viajar sob a supervisão de um agente do governo. Comunicação só é permitida com pessoas previamente autorizadas pelo agente. Desde a infância, as crianças locais aprendem a viver em constante estado de vigilância. Falar ou agir contra os líderes é fortemente punido. Prisões e campos de trabalho forçado estão cheios de pessoas que, em uma sociedade livre, não seriam consideradas criminosas. Talvez seja por isso que, em face das condições de vida terríveis, muitos se ajudam sem esperar nada em troca. Uma camaradagem forjada pela opressão coletiva. O nível de patrulhamento na Coreia do Norte é extremamente alto. Até mesmo os pensamentos das pessoas são objeto de longos interrogatórios em escolas, fábricas e campos de trabalho forçado. Os pioneiros são forçados a ouvir longos discursos exaltando a glória da Coreia do Norte, depois de um dia exaustivo de trabalho pesado. E são severamente punidos se forem pegos adormecidos durante as exposições. Quanto aos números, a ONU estima que o governo norte-coreano mantém cerca de 120 mil prisioneiros políticos em campos de concentração, onde são sujeitos à inanição, agressões físicas, violações e trabalho escravo. Uma longa fase de fome na década de 1990 resultou na morte de milhares de pessoas e a escassez de alimentos continua sendo um problema sério. Na Coreia do Norte, os direitos humanos são um conceito quase abstrato e a ideia da democracia parece nunca ter sido incorporada à educação da população. Com quase 26 milhões de pessoas privadas de seus direitos fundamentais, somos levados à seguinte pergunta: será que algum dia veremos essa situação ser revertida? E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Conhecimento Mestre. E para mais assuntos como esse, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.